Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Telejornal. O embaixador de São Tomé e Príncipe, acreditado na Guiné Equatorial, Homero Salvaterra, foi hoje recebido pelo presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto. Tratou-se de uma visita de auscultação aos órgãos de soberania. Homero Salvaterra, que brevemente se deslocará à Guiné Equatorial para o cumprimento de mais uma missão diplomática, foi hoje recebido pelo presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto. O encontro de cortesia para concertar com o Parlamento questões inerentes à cooperação com a República da Guiné Equatorial. Primeiramente, uma visita de cortesia para o novo presidente da Assembleia Nacional. Em segundo lugar, como sabe, eu estou nomeado para embaixadores na República da Guiné Equatorial e entendo que era necessário concertar-me com os diferentes órgãos de soberania de forma a potenciar o reforço da cooperação e amizade que une São Tomé e Príncipe à Guiné Equatorial. Essencialmente, esses dois objetivos. Quanto à sua partida à República da Guiné Equatorial, Homero Salvaterra garantiu que os preparativos estão a ser feitos. Estamos nos preparativos e acredito que brevemente estarão as demarches concluídas para esse efeito. Homero Salvaterra, embaixador de São Tomé e Príncipe junto ao governo equatorianiense, recebido hoje em audiência pelo presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto. AfriLand First Bank, Augustin Diao e uma delegação do Conselho Superior de Imprensa. Agostinho Diaio, diretor-geral do Banco AfriLand, o encontro de cortesia com o presidente da Assembleia Nacional serviu para saudar Alcino Pinto e falar sobre a situação económica do país. O encontro teve como objetivo de apresentar as felicitações do presidente do nosso grupo, o Dr. Focam, ao novo presidente da Assembleia e também transmitir os votos de boa entrada. Relativamente ao projeto de microcrédito jovem, o bancário disse esperar que o novo governo prossiga com os procedimentos do contrato já assinado. Nós ficamos à espera de novo governo para continuar o contrato que nós já assinamos. Estamos só à espera de novo governo para continuar conosco. Por sua vez, a delegação do Conselho Superior de Imprensa, durante a audiência com o presidente da Assembleia Nacional, procedeu à apresentação do plano de funcionamento, bem como o orçamento que suporta o referido órgão. O empossamento de outros dois membros do Conselho foi outro objetivo da audiência. Transmitir ao Sr. Presidente da Assembleia qual é o nosso programa, quais são os planos que nós temos para este ano, fazer a apresentação oficial deste programa e do orçamento que o suporta, solicitar ao Presidente que alguma celeridade no empossamento dos outros membros. Como vocês sabem, o Conselho Superior de Imprensa compõe-se de 7 membros e nós neste momento empossados somos apenas 5, faltam 2 para tomar a posse. É uma questão que nós levantamos também com o Sr. Presidente da Assembleia. E porque devem saber também, nós somos um órgão independente, mas que funciona junto à Assembleia Nacional. Muito proximamente será aprovado o Orçamento Geral do Estado e esse orçamento inclui naturalmente a Assembleia, portanto o Orçamento da Assembleia. E porque o nosso orçamento tem que estar integrado no Orçamento da Assembleia, fizemos questão de que junto ao Presidente houvesse também a celeridade na apresentação deste nosso orçamento. 5 bilhões de dólares é quanto o Conselho Superior de Imprensa precisa para executar as suas ações. Sabemos como é que o Conselho Superior de Imprensa funcionou nos mandatos anteriores, conhecemos as dificuldades e fizemos um diagnóstico. Nós estamos empenhados em que seja um órgão efetivamente funcional. Vocês conhecem a importância que tem a imprensa. Em democracia, a liberdade é fundamental e a liberdade em democracia é garantida pela comunicação social. Por isso é que é solicitada a isenção dos profissionais da comunicação social e, sendo o Conselho Superior de Imprensa o órgão que superintende a comunicação social, estamos determinados em que efetivamente esse direito que está consagrado, que é de liberdade, seja defendido a todo o custo pelo Conselho Superior de Imprensa e que nós tenhamos uma intervenção forte. Uma ampla campanha de formação dos agentes da comunicação social e da comunidade em geral
para que os cidadãos conheçam o direito que têm em relação à liberdade de imprensa, constitui uma das apostas do novo Conselho Superior de Imprensa. O ex-deputado do PCD, Sebastião Pinheiro, em conferência de imprensa dada hoje no Hotel Praia, manifestou uma certa estranheza pelo alegado silêncio do Tribunal Constitucional face ao recurso interposto na sequência da decisão tomada pela Assembleia Nacional na sessão plenária de 15 de agosto do ano passado. Uma decisão do Parlamento que culminou com a perda do seu mandato como deputado do Partido de Convergência Democrática. É do vosso conhecimento e do público que no dia 23 de agosto de 2012, o meu advogado introduziu no Tribunal Constitucional um recurso por causa da perda do meu mandato enquanto deputado da nação são tomense. De 23 de agosto até hoje já está a caminho de meio ano em que o Tribunal Constitucional nada pronunciou, nem tampouco deu nenhuma resposta, contrariando assim o meu direito em ver o meu caso resolvido. Por outro lado, também do vosso conhecimento do público, que o Tribunal Constitucional foi chamado há menos de um mês para se pronunciar sobre um pedido de anulação da deliberação que procedeu à eleição de novo presidente da Assembleia Nacional e pronunciaram prontamente num tempo recorde, emitindo acórdão número 4/2012. Pelo que sei, julgo também ser de conhecimento público o Tribunal Constitucional, tirando o meu caso, não tem em mãos mais nenhum processo. Daí não se pode falar em excesso de trabalho. Assim, gostaria de expressar aqui a minha incompreensão perante a omissão do Tribunal Constitucional em dar a resposta ao processo que introduzi no dia 23 de agosto do ano transado. Também gostaria de salientar que foi com agrado que ouvi o deputado constitucionalista português, professor Jorge Miranda, considerado como o pai da nossa Constituição, dizer na Conferência da Ordem dos Advogados que o mandato do deputado pertence ao deputado, individualmente considerado, e não aos partidos políticos, pelo que qualquer deputado pode passar a condição de deputado independente. E foi apenas o que fiz como deputado. No dia 5 de dezembro do ano 2011, introduzi dois requerimentos, sendo um dirigido ao presidente da Assembleia Nacional e outro ao presidente do grupo parlamentar do PCD, para passagem na qualidade de deputado independente, em que o líder parlamentar do PCD fez um despacho dizendo, muito urgente, devolva ao interessado para que seja endereçado ao órgão competente do partido na qualidade de detentor dos mandatos de todos os deputados. Isto em parte nenhum vi em regimento, nem em parte. Portanto, a partir daí começou a demanda. Por isso que eu recorri à casa, que é Tribunal Constitucional. E como até este momento não obtive nenhuma resposta, venho tornar público para que, como um cidadão, como sou, tenha o direito de ter uma resposta. O Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente realizou hoje uma visita às estradas do país. Na sua deslocação ao terreno, Osvaldo Abreu constatou várias situações anómalas que carecem de uma intervenção urgente do Governo. Estas são dentre algumas situações constatadas pelo Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente durante a visita efetuada hoje a algumas estradas da capital. A situação dos buracos é relativamente preocupante. Toda marginal, nós podemos constatar, e em alguns pontos específicos, como ao lado do mercado, frente ao antigo Roque, e também aí no começo da Rua Morta.
Alguns pontos, devido à situação de falta de drenagem ou a inexistência de drenagem por uma situação porque os sistemas estão completamente obsoletos, e outro tem a ver com a realização de trabalhos de outras instituições que a não coordenação com o Instituto de Estrada origina, tem como consequência que as estradas ficam no estado em que nós encontramos, nomeadamente ao longo da parte lateral do mercado. Nós soubemos que tanto a EMAI como a Câmara de Água Grande realizaram trabalhos, seus trabalhos naquelas estradas, e já lá vão 5, 6 meses, e o resultado são aqueles buracos que nós encontramos, e não há uma clara responsabilização daquela situação. Durante a visita nós constatamos o que temos estado a constatar. Como vocês devem saber, praticamente anualmente temos estado a fazer tapagem de buracos, que é um trabalho que fazemos porque é uma questão de melhorar só a circulação, não é um trabalho de fundo, porque o tapete da cidade está velho, as drenagens estão todas elas obstruídas e velhas, nós sabemos. Isso exige um trabalho de fundo, um trabalho de reposição, reabilitação de toda a drenagem e de todo o pavimento, porque mesmo se nós taparmos o buraco hoje com a drenagem que não está a funcionar, será a mesma coisa daqui a pouco, porque a água e o asfalto não vão juntos. Relativamente à situação de drenagem na Rua Morta da cidade de capital, Osvaldo Abreu constatou o seguinte: nós achamos que as explicações nesse momento não nos vai levar a lado nenhum, porque precisamos de soluções. E para que essas soluções surjam, precisamos que as instituições nacionais façam um trabalho profundo de avaliação relativamente à origem daquelas águas. E nós temos que aprofundar os estudos para sabermos de facto de onde vem aquela água e encontrarmos uma solução, porque nós estamos praticamente no meio da cidade e aquilo tem uma aparência muito má para a nossa cidade, e em termos de saúde pública é preocupante. Face a esta situação, o representante da empresa Monte Adriano comprometeu-se em apoiar o governo na resolução dos problemas de buracos nas estradas da capital. Nós propusemos, conjuntamente com o consórcio, dentro de várias atividades que temos feito sociais que não são visíveis, achamos que sim, que deveríamos intervir, mas aguardamos do Ministério para que não haja más interpretações. Portanto, o nosso apoio, dentro do admissível, iremos fazer esses tapamentos de buracos, dentro em breve. Começaremos na Avenida Marginal e depois refletiremos para o interior da cidade, dentro da nossa possibilidade. Mas aguardamos uma instrução do dono de obra, portanto, neste caso da tutela, que é o Ministério das Obras Públicas. Problemas de buracos nas estradas da capital brevemente poderão ser solucionadas. Buracos para dar e vender. O ministro Osvaldo Abreu também visitou hoje as obras de reabilitação da Estrada Nacional número 2, que liga a capital à zona sul da ilha de São Tomé. Durante a visita, o titular da pasta das obras públicas constatou algumas falhas na execução do projeto, que está avaliado em cerca de 30 milhões de euros. Depois de ter inteirado da situação das estradas da capital, a caravana ministerial começou por visitar as obras de reabilitação da estrada número 2, que liga a capital à zona sul da ilha de São Tomé. Durante a visita, o ministro apurou a existência de algumas irregularidades. Nós constatamos aquilo que, de forma geral, a sociedade civil tem vindo a dizer, que as estradas não estão boas, que a qualidade não é boa. E que já praticamente na fase final nós temos estradas, parte da estrada já bastante deteriorada, o que é muito preocupante. Ora, conseguimos desta vez de forma coordenada ter algumas informações técnicas que nos sossegam. Tanto o empreiteiro como
a instituição que monitoreia a obra. Como fiscalizador, numa só voz, nos disseram que o problema já foi identificado e que a solução para estas situações específicas já existem. É um troço de 52,5 km, começou a ser executado em 2010, houve uma adenda que sensivelmente prorrogou a obra até março deste ano e pretendemos concluir a obra toda até março. Há algumas reparações fundamentais na obra que detectamos os porquês, mas que o consórcio, portanto, em nome da Monte Adriano, Construmeia Socobrise, iremos entregar a obra na sua plenitude e com qualidade. Apesar de acharmos que essas causas não dizem respeito à execução propriamente dita. Uma obra desta dimensão e desta natureza, que é uma obra de beneficiação, acarreta em si alguns imponderáveis, que estão nos solos abaixo do nível de intervenção que executamos na obra, não é? Mas vamos executar a obra, neste momento temos praticamente a obra concluída, falta este troço da ponte de Caué para concluir, algum remate, sinalização vertical, sinalização horizontal e a ponte de São João de Angolares, chamada Ponte de Fraternidade. Iremos concluir a obra dentro da qualidade e da exigência imposta pelo cliente. A obra, que começou a ser executada em 2010, está avaliada em cerca de 30 milhões de euros e será concluída em março deste ano. Arrancou hoje no Laboratório de Engenharia Civil uma formação sobre estradas de baixo custo e drenagem. Uma ação de 4 dias com o objetivo de capacitar os engenheiros civis e técnicos nos domínios de construção, conservação e reabilitação de estradas. Pode-se considerar que o desenvolvimento socioeconômico de um país depende também de um sistema rodoviário de qualidade. Sendo assim, a construção, reabilitação e manutenção de estradas passa por um bom sistema de drenagem, mas isso não tem sido tarefa fácil para os setores intervenientes neste processo em São Tomé e Príncipe. Por isso, a adoção de soluções construtivas e de materiais adequados às condições locais de tráfego a que se destinam as vias é necessário. Vão ser passados um conjunto de conceitos essencialmente ligados à concepção, ao dimensionamento, à construção, à fiscalização e à própria operação deste tipo de infraestruturas que são particularmente importantes para o desenvolvimento económico, como sabem. E o que é que vai significar para São Tomé e Príncipe, por exemplo, se não para o laboratório esta parceria? Eu penso, esta é uma parceria que já vem decorrendo ao longo dos anos e, portanto, nós periodicamente desenvolvemos ações deste tipo. O objetivo principal é capacitar as pessoas relativamente a um conjunto de ideias importantes para que estas infraestruturas possam ser mais sustentáveis em termos económicos e também em termos ambientais. Segundo o investigador português, é possível reduzir-se mais os custos com este tipo de infraestrutura. Existem alguns relatórios internacionais de entidades que têm a percepção que é possível, digamos, prestar um melhor serviço com este tipo de infraestruturas com investimentos mais reduzidos. E, portanto, é esse o nosso desafio, exatamente, é conseguirmos, com os recursos que temos, otimizar esses recursos e tentar prestar, como digo, melhores serviços e fazer com que estas infraestruturas sejam agradáveis para as comunidades e sirvam as comunidades, não é? O ato de abertura contou com a presença da Embaixadora de Portugal e do Ministro da Educação, Cultura e Formação, em representação ao Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente. Lado a lado, todos queremos ser felizes no nosso país. É tudo, obrigada por nos terem acompanhado. Nós voltamos amanhã. Boa noite.